Miguxa, seja bem-vinda. Boa tarde, diretamente de Florianópolis, na nossa live aqui de hoje. Rosemary, Campina Grande, representando aí Campina Grande e família. Boa tarde. Então, hoje nós vamos falar sobre mais um princípio, né? Hoje é o terceiro princípio que nós estamos estudando. Na segunda-feira nós falamos sobre a lei da semeadura, né? Aquilo que você planta de semente boa ou ruim, você vai colher. Ontem nós falamos sobre o princípio da fé, que é o princípio que existem 3 níveis de fases, nós falamos ontem. E o nível de fase que Deus deseja que você pratique é aquele que você tem fé e que você não duvide, né? É crer sem duvidar. Esse é o nível de fé que Deus quer para você. E hoje, especialmente hoje, nessa quarta-feira, 9 de novembro, nós vamos falar sobre o princípio do amor, né? Que eu creio que seja o maior poder que existe, é o princípio do amor. A Bíblia é um livro escrito, né? É um livro do amor, né? E o versículo-chave para a gente falar sobre isso está lá em João 3,16, né? Um versículo bem famoso, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no versículo 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho amado, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o maior amor Deus fez foi enviar o seu Filho para que salvasse o mundo, né? Para que salvasse todas as pessoas que nasceram na época e que iriam nascer até os dias de hoje, né? Esse é o princípio do amor que Deus ensinou primeiro, né? Aquilo que a gente tem como espelho, ou como reflexo, ou como treinamento para as nossas vidas, para que possamos viver bem, tudo Deus ensinou primeiramente, tudo Deus fez primeiramente, né? A questão da fé, né? A questão do amor, enviando o seu filho, a fé toda vez lá em Gênesis, quando Deus falava, haja luz, e haja isso e haja aquilo. Então tudo o que a gente precisa praticar, né? Deus já fez primeiro, Ele deu o exemplo, e Ele só quer que a gente siga esse exemplo para que a gente possa perpetuar, né? E que possa crescer juntos e vencer naquilo que precisa ser vencido nas nossas vidas e em todas as áreas. E vamos abrir também lá no 1 João, no capítulo 4. Vamos abrir lá, porque é uma coisa curiosa que eu estava lendo ontem a respeito do medo, né? Que eu estava estudando a respeito do medo. E como o princípio ia ser amor, então existe um versículo lá em 1 João 4, no verso, deixa eu ver aqui que eu vou ler. Vou ler a partir do verso 7 na versão transformadora da Bíblia, tá? Diz o seguinte: amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E no verso 9 diz assim: Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar seu Filho Jesus, o único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. Então, no mesmo momento que ele diz para que a gente ame uns aos outros, Deus diz também que Deus é amor, né? No versículo 8 diz que Deus é amor. E ele praticou o amor dele por nós, enviando o seu Filho unigênito, para que o mundo fosse salvo, para que todos fôssemos salvos, né? E quando a gente vai para o versículo 18, diz o seguinte, vou ler a partir 18, diz o seguinte: esse amor
não tem medo. Existem versículos que dizem: o amor lança fora todo medo. Né? E interessante lembrar que se você for, a gente voltar no versículo 4, no versículo 8, na verdade, diz que Deus é amor. E se a gente pratica aquilo que Deus ensinou amando uns aos outros, nós estamos unificados juntamente com Deus. Se nós amamos, nós fazemos aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é amar uns aos outros. E nesse verso 18 diz que o amor lança fora todo medo. Quer dizer, Deus lança fora todo medo. E quem está com Deus conhece o que é amor. Não é verdade? Porque quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você se aproxima e tem intimidade com Deus, você vai conhecendo o próprio amor. E nesse amor ele vai te treinando a fazer coisas que você precisa fazer para avançar no seu chamado. Você entende? Deus é amor, você precisa praticar o amor e você e ele vão se tornar um como um casamento. Você praticando sempre, claro. E a partir do momento que você faz isso, o que acontece? Lança fora todo o medo. Se você tem medo de alguma coisa, é só passar o tempo com o Senhor, com o nosso Pai. É só você ter essa comunhão com Ele, porque lança fora todo o medo. Amém, gente? O medo, ele não provém de Deus. E se a gente não faz aquilo que o Senhor pede para a gente fazer, no quesito do amor que a gente está fazendo hoje, praticar o amor uns com os outros, né? Andar em amor, se a gente não cerca isso nas nossas vidas, nós vamos e deixar um pouquinho de brecha. Se a gente deixa brecha nisso, quer dizer que a gente vai deixar com que o medo entre em nossas vidas, na nossa mente, para ser mais específico. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês. Aquilo que a gente vai consumir diante dos olhos, ou o que a gente ouve, ou o que a gente fala, aquilo que vai dar um combustível para a gente viver. Você entende? Eu também te amo, Ivna, escreveu aqui nos comentários. Entende? Então, quando você pratica e quando você coloca a prática de falar amor, de escutar amor e de visualizar amor, não tem como você ter medo, porque o amor lança fora todo medo. Deus lança fora todo medo. Deus é amor. Tá? Então, o bom é que nós passamos um tempo com o nosso amor. O nosso amor é Deus. Ele enviou seu Filho por você. O único filho morreu por você, para que você tenha uma vida boa, uma vida abundante. Porque a vontade do Senhor, eu repito, é boa, perfeita e agradável. Amém, gente? Ai, que bênção. Eu vou voltar aqui só no 1 João, você que entrou agora. Estou lendo o 1 João, capítulo 4. E agora eu vou para o versículo 15 e 16. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Aquilo que eu falei para você, quando a gente passa mais tempo com Deus, Deus é amor, nós tornamos a prática do amor dele em nossas vidas. O versículo 16, eu estou lendo na versão transformadora da Bíblia, diz assim: sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Quem aqui que está assistindo essa live não quer ter Deus em você? Fala para mim, quem não quer ter Deus em você? E no verso 16 ele afirma, novamente, Deus é amor. E quem permanece no amor, quem permanece em Deus, com intimidade no Senhor, permanece Deus e Deus permanece nele, dentro dele. Isso é muito lindo e me deixa muito empolgado para praticar aquilo que o Senhor nos diz para fazer. Praticar e ter um treinamento com relação a esse princípio vale muito a pena.
E se você, voltando, né, no primeiro dia nós falamos sobre a lei da semeadura. Se você planta amor, você vai colher amor. Você entende? E voltando ao maior poder do mundo, o amor é o maior poder do mundo e a gente pode usufruir desse poder. Sabe por que eu estou dizendo isso? Se a gente for lá em 1 Coríntios, eu vou ler para vocês daqui a pouco, no capítulo 13, verso 13, diz que o amor vence a morte. Então é muito poderoso. O amor ressuscita, o amor cura, o amor salva. Então o maior poder do mundo é o amor. Mas também, como todo poder, existe uma fraqueza. Quem lembra aí do super-homem que tem a criptonita como a sua fraqueza? Quem lembra aí? Coloca nos comentários. Eu lembro. O super-homem ele tinha uma fraqueza. Então, quando a gente olha para o amor, a gente pensa que não existe, né? Não existe uma fraqueza nisso. Mas a criptonita do amor, eu posso falar aqui para vocês, é a iniquidade. Por que você está falando isso, Marrose, de fraqueza e do amor e tal? Porque se a gente for ler lá em Mateus 24:12, diz o seguinte: por causa da iniquidade, o amor de muitos esfriará. É aquilo que eu falei, se a sua mente está blindada com o amor de Deus, então você vai longe. Muito bem, a Regiane, Ivna e Everton lembram aí do Super. Eu também lembro, somos dessa época aí, né? Então, quando você blinda a sua mente de amor, tá blindado, tá fechado, então informações de guerra, informações contrárias, de doença, não vai entrar, porque o amor lança fora todo medo. Mas a partir do momento que você deixa uma brecha, basta uma brecha pequena assim na sua mente, que dá para entrar uma informação negativa, uma informação que pode destruir aquilo que você acredita. E às vezes não necessariamente pode ser de uma TV, às vezes vem de um parente, às vezes vem de uma série que você assiste, às vezes vem de amigos. Uma informação que pode enfraquecer e esfriar o amor, o que a Bíblia chama de iniquidade. Então, por causa de iniquidade ou atitudes, né, que pessoas têm que não provém de amor, vai fazer com que o amor de muitos esfrie, tá? Então, que a gente possa colocar em prática esse princípio nas nossas vidas para que o amor de Deus não esfrie nas nossas vidas. Porque quando a gente pratica isso, a gente acabou de ler, a gente permanece em Deus e Deus permanece dentro de nós. E é isso que nós precisamos, é isso que nós desejamos para que vivamos uma vida abundante, tá? Ok, Marrose, eu entendi o que você está falando, mas como é que eu vou praticar o amor? Como é que eu vou fazer isso? Existe uma versão da Bíblia que é a Mensagem. E quando eu li essa versão, eu fiquei bem impactada, porque para mim mostrou muito claro como eu posso amar como Jesus amou, a ponto de dar sua vida pelo outro. E aí eu me deparei com essa versão e eu vou ler para vocês aí que tem dúvida de como é que eu faço para amar, como é que eu posso praticar o amor. Não sei, eu vou ler aqui para vocês, tá? 1 Coríntios 13, capítulo 13, e eu vou ler a partir do verso 4, que aí ele começa a elencar como amar, tá bom? Diz o seguinte, a partir do verso 4. Se eu amo, eu serei muito paciente. Eu serei gentil. Eu não quero ser como as outras pessoas a ponto de ficar com raiva deles. Não direi às pessoas como sou bom. Não vou pensar que sou melhor do que outras pessoas. Vocês estão pegando as dicas aí? Se eu fosse você, eu já anotava como é que eu posso amar. Sendo paciente, sendo gentil, não ficar com raiva das pessoas, não dizer às pessoas o quanto eu sou bom, não pensar que é melhor do que outras pessoas. O verso 5 agora. Se eu amo, sempre serei educado. Mais uma dica aí para você anotar.
vou pensar no que outras pessoas querem. A questão da empatia. Eu não vou pensar apenas sobre o que eu quero. O egoísmo, abrir mão de você mesmo. Isso é que é se doar pelo outro. Voltando. Eu não vou ficar com raiva rapidamente. E nem sempre vou me lembrar das coisas erradas que outras pessoas fizeram comigo. Verso 6. Se eu amo, não serei feliz com coisas ruins, mas em vez disso, ficarei feliz com as coisas certas e verdadeiras. Verso 7. Se eu realmente amo as pessoas, nunca deixarei de amá-las. Não importa o que aconteça. O que quer que as pessoas possam o que quer que as coisas possam acontecer, eu continuarei a amar. Se eu amo, então durante todas as coisas continuarei a acreditar. Se eu amo, então durante todas as coisas eu ainda continuarei a esperar por coisas boas. Se eu amo, então durante todas as coisas continuarei a ser paciente e forte. E no verso 8 diz: se eu amo, isso nunca chegará ao fim. Então, para mim, essa versão da Bíblia deixou tão claro como a gente pode amar, como a gente pode praticar o amor e assim chegar mais perto daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Tão profundo. Eu imprimi essa versão e eu coloco assim na parede para ler todos os dias. Porque nós precisamos renovar a nossa mente todos os dias. Nós precisamos relembrar como amar. Porque, vou repetir, o amor é o maior poder do mundo, é o maior poder que nós temos, é o maior poder que Deus nos deu. E vou ler o verso 13, né, para a gente finalizar, diz assim: portanto, há 3 coisas que continuam. Continuamos a crer em Deus, continuamos a esperar coisas boas, continuamos a amar, mas a maior dessas coisas é o amor. Amém, gente? Por que a maior dessas coisas é o amor? Porque o amor é o maior poder do mundo. Nós já lemos lá em 1 João 4. Porque Deus é amor. E se nós amamos como Deus amor, nós permanecemos em Deus e Deus permanece em nós. E assim a gente cumpre o propósito de Deus na terra. Amém, gente? Coisa boa. Então, foi isso que Deus colocou no meu coração hoje. Foi falar sobre o princípio do amor, sobre como é importante entender a questão do amor e que existe sim uma fraqueza que se você deixar se contaminar e a iniquidade entrar na sua mente ou no coração, isso pode fazer com que o amor esfrie. E nós não estamos aqui para que isso aconteça. Né? Deus quer mesmo, como a Regiane falou nos comentários, que a gente blinde a nossa mente, o nosso coração. Lá em Provérbios 4:23 diz que nós devemos guardar o coração. Quando fala em guardar o coração, guardar a nossa essência, guardar o que acreditamos, praticar aquilo que Deus pediu para fazer e que a gente vai seguir de fato o propósito que Deus tem para nós. Né? Então, recapitulando, hoje nós falamos sobre o amor, né? A chave, o princípio do amor. E a chave bíblica que eu li foi João 3,16, que diz que Deus enviou o seu Filho, né? Ele deu o seu Filho para que ele morresse, para que a gente tenha uma vida melhor. Essa foi a chave, né? O versículo chave. Depois fomos para 1 Coríntios, falamos sobre como Deus é amor e que Deus lança fora todo medo. Então, quando a gente pratica o amor, nós não temos medo de nada, absolutamente nada, tá? E o maior poder do mundo é o amor. E lembrando também que existe uma fraqueza do amor, se a gente não deixar nossa mente blindada, então e deixar a iniquidade entrar, vai enfraquecer o amor e nós não estamos aqui para que isso aconteça. Que a gente possa ser como um fósforo, né, que acende e vai acender outras pessoas
em amor. Lembrando do que é o amor, lembrando de praticar o amor e lembrando que Deus é amor, tá? Então é isso que eu tinha para vocês. Eu quero agradecer demais. Eu vi que o pessoal aí pediu a versão, né? Zélia, acho que Ivna também pediu a versão, essa tradução aqui do 1 Coríntios 13. Eu vou enviar aqui para vocês, tá certo? Eu vou enviar aqui no WhatsApp de vocês, para que a gente possa fortalecer junto na mesma comunidade, né? Crendo na mesma coisa, falando as mesmas coisas, porque é isso que Deus quer que de fato aconteça, tá? Então, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma excelente tarde. Lembrando, essa live vai ficar gravada. Envia para mais pessoas, para que pessoas sejam alcançadas. Pessoas precisam dessa palavra. E curtam, compartilha, comenta. Vai ficar gravada lá. Para que o algoritmo entenda que essas lives são importantes e que a nossa comunidade do Telegram cresça também. Tá lá na bio do meu Instagram, @marroses, e no Almoço com Propósito, né? Temos um Instagram também. Existe um link lá que vai diretamente para o canal do Telegram, porque eu quero unir pessoas que querem crescer juntos comigo, compartilhar a visão que Deus tem para nós e que a gente possa avançar, né, em comunidade, naquilo que Deus quer para nossas vidas, tá bom? Quero agradecer demais a todos vocês. E lembrando que amanhã vamos falar também de outro princípio bíblico. Quem não está aqui, né, quem não acompanhou desde o início, essa semana inteira nós estamos falando de princípios, né? Segunda-feira, se você não assistiu a live, assista, está gravada lá no meu Instagram. Falamos sobre a lei da semeadura. Na terça-feira, ontem, nós falamos sobre o princípio da fé e quais os níveis de fé que existem e qual o nível de fé que você está, né? E hoje falamos sobre o princípio do amor. Amanhã e sexta-feira vamos ter mais princípios, mas eu vou deixar surpresa aí para vocês. Chame mais pessoas para a live, envia, curta, compartilha. Estamos juntos. Deus abençoe e até amanhã. Fiquem com Deus.